Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho. Tava lendo aqui meu devocional e tava falando sobre o servo fiel e o infiel, a passagem de Lucas 12, 41, 48. E aqui o contexto é Pedro pergunta, para Jesus: é para todos ou só para os discípulos aquilo que ele falava, né? Jesus contava histórias, as mensagens que ele passava através de parábolas. E Pedro, nesse contexto aqui, ele perguntou: mas espera aí, é para todos essa mensagem ou ou somente para os discípulos? E Jesus responde uma parábola sobre uma responsabilidade, sobre prestação de contas. E a chave aqui é: quanto mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. E eu fico pensando, aquilo que Deus me deu, o que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu? Eu estou sendo responsável com aquilo que Deus me deu? Eu estou sendo fiel ou estou sendo infiel? Muitas vezes a gente é infiel sobre aquilo que Deus nos dá, nos entrega, nos forja, nas nossas dores, nas nossas lutas. E é sobre isso. É o que a gente faz com as nossas dores, né? A gente ressignifica ela ou a gente se vitimiza, se coloca numa posição sem saída. E é isso que Jesus, quando ele falou sobre a responsabilidade e prestação de contas, é o que eu te dei, o que você fez. Essa é a prestação de contas, né? Então, se Deus me deu o dom, de comunicar, de capacitar pessoas através da minha história, inspirar pessoas, motivar pessoas, eu já fui muito curado. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o perfeitão, não, muito contrário, eu sou tanto pecador quanto você. Mas o que mais nos faz diferentes um do outro é a verdade que a gente contra para si, né? Eu por muito tempo menti, né? Por muito tempo menti, vivi na mentira, vivia numa mentira, contando mentira para as pessoas. E aí que entra a nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade de entender que isso é errado, de transformar, de ressignificar aquilo que eu estava fazendo de errado, porque eu sei que um dia isso será cobrado. Eu sei que isso um dia será cobrado. E não para as pessoas, mas por Deus. Então, isso me trouxe a reflexão sobre essa parábola aí, né? Quanto mais você recebe, mais será cobrado. Mais será cobrado. Mais será cobrado. E o servo fiel, o que ele faz? Ele cumpre a sua função, ele cuida do que recebeu, ele permanece constante, ele não para, ele é uma pessoa constante, firme no entendimento que ele recebeu. Não, mas espera aí, isso aqui é o meu propósito. Então, por muitas vezes eu orei para Deus pedindo que ele me desse clareza desse meu propósito, de vida. E eu demorei muito para entender, porque eu vivi numa vida de desobediência a Deus, né? E tá tudo certo, não me cobro por isso, sei que eu estava fazendo errado, mas não posso viver nessa cobrança, né? Digamos, não posso viver no pecado, né? Eu tenho as minhas responsabilidades para cumprir o meu chamado, as minhas responsabilidades que Deus colocou na minha vida. E você é a mesma coisa, nós fomos chamados,
Mas a mensagem aqui nessa parábola, o servo fiel, o que ele faria, o que ele estava fazendo sem o chefe estar olhando, né? A gente não precisa fazer as coisas que Jesus pediu para nós fazermos só porque ele estivesse olhando para mim, né? Eu sei que ele habita em nós, no nosso templo, né? No nosso corpo. Eu sei disso. Só que eu não preciso ver ele, ele tem que estar aqui mandando eu fazer as coisas que ele falou há muitos e muitos anos atrás. Então, e eu sei que é o correto, é a palavra de vida, é a verdade, é a luz. Mas eu faço isso somente quando ele está olhando, como se Jesus estivesse aqui, fisicamente aqui, me olhando e pedindo para eu fazer. Eu faço porque ele está me olhando, ou eu faço porque eu sei que é o certo, que é o caminho, que é a verdade, e eu vou fazer isso porque esse é o caminho a ser seguido. Então isso nos leva à reflexão, porque o que eu pensei nesse momento aqui, eu pensei, tá, me levou até uma reflexão mais profunda, que é no nosso íntimo, né? Quando ninguém está vendo o que a gente está fazendo, né? Quando a gente está sozinho, num local, num lugar, a gente é o que a gente faz no nosso íntimo, a gente faz o que a gente faz no nosso íntimo quando estamos sozinhos, ou a gente faz porque algumas pessoas estão nos olhando e eu sei que é correto fazer aquilo naquele momento. Então a gente muitas vezes a gente é aquilo que a gente faz quando estamos sozinhos. Isso é uma grande verdade, isso é uma grande verdade. E eu parei para refletir, o que eu faço quando ninguém está me olhando, quando eu estou sozinho, né? E o resultado disso, de um servo fiel, é o reconhecimento. Ele é reconhecido e recebe mais responsabilidade. É isso. Deus dá mais para quem é fiel. E aí tem o outro lado também do servo infiel, né? E o que o servo infiel faz? Acha que o Senhor vai demorar e aí faz de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer jeito, tá bom, ele não tá aqui mesmo, ele não tá me vendo. Posso fazer de qualquer forma. Relaxa, fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo liberado. E abusa daquela posição, né? Daquela posição, pô, eu tô numa posição agora que eu tô sozinho, não preciso fazer nada, ninguém está me supervisionando, então ninguém está me olhando, então vou viver sem responsabilidade, vou fazer as coisas de qualquer maneira e tá tudo certo. No dia da prestação de contas eu vou dar uma enganadinha ali e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E a quem muito foi dado, muito será exigido. E isso não falha. Se eu estou retendo algo que Deus me deu, um talento que Deus me deu, eu vou ser cobrado por isso, eu sou responsável por isso. Eu tenho um chamado a ser cumprido. É a mesma coisa que o meu patrão,
Eu tenho um patrão na empresa e ele me pede para fazer diversas tarefas, né? E me escreve ali um bilhete, deixa aqui, ó, faz isso aqui hoje. E eu olho, tá, beleza, vou fazer. Só que ele sai, ele vai fazer as coisas, os afazeres, né, das responsabilidades dele, né? E eu tô de boa, fico, agora eu tô de boa, tô relaxado, tô tranquilo. Então, e você já recebeu muito, mas está vivendo como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Você está vivendo como se não tivesse responsabilidade nenhuma. E você tem muita responsabilidade, principalmente você que tem um chamado aí. O que você está fazendo com aquilo que Deus já falou para te fazer? Por exemplo, Deus me falou para fazer exatamente isso que eu estou fazendo, eu faço, eu curto, eu amo isso. Não curto. Eu sinceramente, por mim, eu estaria fazendo o que eu mais gosto de fazer. Estaria lá fazendo o que eu gosto de fazer. Mas às vezes Deus pede para a gente fazer justamente aquilo que a gente não gosta de fazer. Porque Deus não gosta da zona de conforto. Deus não quer que a gente fique na zona de conforto. E o nosso cérebro, a nossa mente gosta da zona de conforto. Tá tudo certo, tá tudo bem aqui. Não preciso transbordar, não preciso ajudar outra pessoa. Tô aqui, tô legal, tô sozinho, tô de boa, tomando meu café aqui. Tá tudo certo. Tudo certo. Mas não tá tudo certo. Porque a hora vai chegar. O dia vai chegar. Quando ele voltar, nós seremos cobrados. E com justiça. Com verdade. Essa é a grande chave. O privilégio sem responsabilidade vira condenação. Então a gente precisa parar de viver no automático. A gente precisa parar de viver no automático, assumir o que foi confiado a nós. A gente precisa assumir a beleza. Deus me confiou isso. Deus me deu isso, me deu essa responsabilidade. Agora eu vou fazer. Porque Deus confia em mim, confia em nós para fazermos o que fomos chamados. Por isso que nós fomos chamados. Porque Deus confiou algo grandioso, uma promessa grandiosa nas nossas vidas para a gente fazer. Por isso que Ele nos confiou, por isso nós somos escolhidos, nós fomos chamados para fazer aquilo que Deus nos deu, nos capacitou. Então nós precisamos fixar uma palavra. Deus não mede o que você sabe, mede o que você faz com o que sabe. Pegou? Deus nos mede pelo aquilo que você faz com o que sabe. Eu sei muito poderia muito sobre não reclamar, né? Porque eu passei por 6 cirurgias de tumor no cérebro e muitas coisas eu queria fazer e não podia fazer, né? Poderia muito bem estar reclamando, ficar murmurando, reclamando porque Deus fez isso comigo, porque aquilo, porque Deus me tirou da minha faculdade, porque Deus me tirou do meu ótimo emprego que eu estava, porque Deus me tirou pessoas. Mas às vezes Deus nos coloca aquilo para nos preparar. Só que a gente precisa entender que aquilo ali é um momento de preparação, é de forja, é de moldando, né? Deus nos molda, nos fortifica,
nos capacita, só que a gente precisa entender isso, a gente precisa entender, e a gente não vai entender com o coração endurecido, né, sendo mimado. Deus vai nos capacitar, porque nós temos um coração aberto, nós temos um coração humilde para entender para aquilo que eu fui chamado. Porque como eu vou entender algo que Deus colocou no meu coração com um coração endurecido? Eu preciso ter um coração humilde, ensinável, para poder fazer aquilo que Deus me chamou e às vezes para fazer o que o chefe fez, nos deu como tarefa, que os nossos pais deu como responsabilidade. E é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa, é a mesma lógica. Uau! Deus é muito bom, gente. Então a gente recebe, administra, multiplica e responde a esse chamado. Então a gente recebe, administra, multiplica na vida de outras pessoas esse ensinamento. E aí a gente está respondendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, uma verdade não é sobre saber mais, e não é sobre responder melhor. Não é sobre saber mais, é sobre responder melhor aquilo que Deus nos chamou. Tá bom, pessoal? É isso, essa é a mensagem, essa é a minha reflexão para esse dia do meu devocional, e Deus falou muito comigo sobre ser um servo bom e fiel, tá bom? Deus abençoe seu dia, gere frutos, plante uma semente no coração da pessoa mais próxima de ti, tá ok? Um abraço, fui!